Neosaldina, Cefalium e Cefalive. Você já ouviu falar desses remédios ou já usou? Então você tem que ficar até o final do vídeo e conferir esse alerta que eu vou te fazer. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e você aí que está me vendo, se sofre de enxaqueca ou dores de cabeça, você já deve ter ouvido falar ou até mesmo já usou remédios como Neosaldina, Cefalium e Cefalive. São remédios bons? Eu vou responder essa pergunta em breve. Eu quero comentar aqui um pouquinho algumas vantagens desses remédios, o jeito que eles funcionam e o mais importante, hein? Fica até o final, alguns alertas sobre o uso desses remédios. Vou dar um spoiler para você. Você sabia que esses remédios podem provocar AVC e infarto? Isso mesmo, fica até o final para conferir. A gente vinha de uma era na medicina onde quem sofria de dores de cabeça, em especial enxaqueca, que são dores mais terríveis, mais fortes, a gente só tinha como opção ou analgésico simples, como dipirona e paracetamol, ou anti-inflamatório, como por exemplo cetoprofeno e diclofenaco, para conseguir dar conta da dor. Mas você aí, se sofre de dores fortes, já percebeu que muitas vezes esses remédios eles não são suficientes. Eles não dão conta de abortar a sua dor. Foi então que em 1918 foi desenvolvido em laboratórios derivados de ergot. O que é isso? São remédios especialmente bolados para dor de cabeça. Como que funciona a enxaqueca? A gente já sabe que a enxaqueca é uma dilatação anormal dos vasos do cérebro, uma vasodilatação. Poxa, então se eu invento algum remédio que vasocontrai o vaso, que impede que ele se dilate de forma excessiva, eu consigo resolver a dor e é exatamente isso que os derivados de ergot eles fazem. Eles têm algumas vantagens? Tem sim. Por exemplo, são remédios razoavelmente bons em potência para a dor. São mais potentes, por exemplo, que a dipirona, o paracetamol ou alguns anti-inflamatórios. Outra vantagem, talvez o custo. Não são lá remédios muito baratos, mas são mais em conta do que alguns anti-enxaquecosos mais modernos que têm o custo mais elevado. No mercado, quais a gente tem? Os três mais populares, existem outros, são Neosaldina, Cefalium e Cefalive. O que esses remédios eles têm? Eles têm derivados de ergot, no caso da Neosaldina, isometepteno, no caso dos outros dois, Cefalium e Cefalive, dihidroergotamina, e eles combinam com analgésicos, olha só, dipirona ou paracetamol, e combinam também com cafeína. Você sabia que Neosaldina, Cefalium e Cefalive tem cafeína? Não sou estranho? Dizem que café piora a enxaqueca. Vale conferir esse link, nesse vídeo eu comento a relação entre alimentos e sua enxaqueca. Dá uma olhadinha lá. Muito bem, eles fizeram essa combinação para ganhar potência. Então eu combino um derivado de ergot com analgésico e com cafeína. Qual que é o grande primeiro problema aqui? Primeiro problema é que a cafeína ele é um estimulante, vai ter algumas desvantagens em algumas pessoas. Segundo grande problema é que a gente já percebeu que doses de cafeína junto com remédios para dor de cabeça, isso pode fazer, olha só que contrassenso, a dor de cabeça se perpetuar. Então é um fator que aumenta o que a gente fala de dor de cabeça por abuso de analgésico. Eu tomo remédio, a dor melhora, volta um tempo, ela volta mais forte, me faz tomar mais remédio, dá um tempo ela baixa, me faz tomar mais remédio e acaba entrando num círculo vicioso. Então são remédios, primeira desvantagem, que tem um certo potencial de fazer com que a pessoa fique dependente a ele, porque gera, consequentemente, mais dores de rebote. Como que esses remédios eles agem? Eles agem atuando em receptores de serotonina no cérebro, que é o 5-HT1B e D, esquece esses detalhes técnicos, mas cuja ideia é contrair o vaso do cérebro de uma forma suficiente para que a dor vá embora. Lembra que o fenômeno por trás da dor é uma vasodilatação, mas sem dar efeito colateral. Aqui vem o grande problema, porque os derivados de ergot a gente fala que são drogas sujas. Como assim? Elas não conseguem ser seletivas e pegar somente esses receptores no cérebro e no corpo. Então eles acabam atuando em outros receptores, por exemplo, 5-HT1A, receptores de dopamina e de histamina,
E aqui vem o grande alerta, o grande perigo. Neosaldina, Cefalium e Cefalive acaba proporcionando a chance de efeitos colaterais como náusea, diarreia e sonolência. Até aí tudo bem, todo remédio pode dar náusea, diarreia e sonolência em menor ou maior porcentagem. O maior problema de todos é que a gente percebeu que esses remédios, eles podem provocar um efeito de vasoconstrição, de fechar o vaso mais do que deveria. Então existe uma possibilidade de remédios como esses provocar infarto, quando fecha mais que deveria o vaso do coração, isquemia periférica na perna, faltar sangue na perna, quando fecha mais que deveria os vasos da perna, e olha só, AVC, derrame, quando fecha mais do que deveria o vaso lá dentro do cérebro. Você sabia desse risco? Mas então você deve estar se perguntando, poxa doutor, então é remédio perigoso, mas o que eu vou fazer com a minha dor? Atualmente, a gente tem desenvolvido antienxaquecosos muito mais modernos e muito mais seguros, que são os triptanos. Eu vou ter um vídeo aqui no canal para falar só deles para você. Qual que é a lógica? Os triptanos, eles são a versão melhorada dos derivados de ergot. Eles têm uma potência maior, eles são mais potentes, mais eficazes e mais rápidos para abortar a sua dor de cabeça, e eles não têm a porcentagem de risco de efeitos colaterais desses efeitos mais graves que os derivados de ergot têm. E lógico, você deve estar se perguntando, mas todo mundo usa esses remédios? Exato. Embora esses remédios hoje não sejam tão prescritos pelos médicos, ainda são, mas bem menos do que era antes, mas são remédios muito usados como autoprescrição, automedicação. A pessoa vai lá no balcão da farmácia e acaba comprando por conta. E aí, olha só, com essa lógica do cérebro meio que viciando, entre aspas, no remédio, de cada vez tendo mais dor de cabeça, tendo que tomar mais comprimidos, muitas vezes os pacientes tomam vários e vários comprimidos ao dia. Já teve caso de pessoas, por exemplo, que usava 12 neosaldinas ao dia, 8 cefalives ao dia. Isso é bastante e aí aumenta muito a chance do efeito colateral, do infarto e do AVC, que são extremamente perigosos. Então vai aí minha sugestão para você. Se você sofre de dor de cabeça, se você sofre de enxaqueca, não se automedique jamais. Procure um médico neurologista, procure um especialista para que ele passe remédios potentes, seguros e modernos para abortar a sua dor de cabeça. Finalizando, pessoal, embora neosaldina, Cefalium e Cefalive, derivados de ergot, sejam opções razoáveis para dor de cabeça, existem remédios mais potentes, mais modernos e, o mais importante, mais seguros. Não deixa de consultar o seu médico, não se automedique jamais. Não conhece nosso canal? Segue, toca a notificação para receber nossos vídeos, toda semana vídeos novos. Tem tontura, vertigem, labirintite ou conhece alguém que tem? Me segue lá no Instagram, Dr. Tontura, e a gente se vê em breve. Um abraço. Outra talvez vantagem em relação ao custo. Não são remédios lá muito baratos. Confere aqui esse link onde eu comento a relação das alimentos. Ela acaba tomando vários comprimidos aos dias. Com aquela lógica dela ir tomando vários comprimidos, ela acaba tomando muitas vezes vários comprimidos aos... Oh, caramba. Os comprimidos ao dia.